Estamos de volta com o programa Amanhã é 10 e olha, a gente já tá aqui junto com a Graziele. Bom dia. Tudo bem, Graziele? Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que, assim, todo mundo sempre procura arrumar um jeitinho para que a casa fique linda. É. Não tem jeito, né? Aquele jeitinho, coloca um armarinho aqui, uma coisinha aqui, daquele jeitinho. Todo mundo quer que fique de acordo com o que sempre sonhou. É isso aí. Né? Só que hoje a gente vai falar em específico para as pessoas que querem espaço na casa. Isso aí. A tendência é essa, que as casas sejam um pouco menores. Como é que está sendo isso, Graziele? Com assim, o boom da construção, né? Então, os apartamentos estão cada vez menores, né? Menores e com muito mais eletrodomésticos, eletrônicos, né? E como colocar isso tudo dentro de um espaço sem perder a função e continuar com a estética, né? Aí que entra o papel do design de interiores, né? Porque ele, além da estética que o decorador, né, trabalha muito bem, o design de interiores ele trabalha a função, né, do espaço, né? Quando a gente pega um projeto, nós pensamos dentro de acordo com as necessidades daquele cliente e o perfil daquele cliente, né? Por exemplo, o cliente ele tem 1,80 de altura, então ele é 1,90, então a altura dele não é a altura padrão de um brasileiro, que geralmente é de 1,70. Então a gente vai fazer aquele espaço de acordo com aquela necessidade, que a mesa não bata na perna dele quando ele sentar, que a poltrona seja mais confortável, né? Então a gente entra dentro da intimidade dele e aquele espaço fica realmente de acordo com a necessidade dele, não um espaço para um todo, né? Que geralmente, se você for comprar os móveis numa loja, você vai ter um móvel que sirva para qualquer pessoa, né? Que queira comprar, né? Bacana. É legal a gente ressaltar que design de interiores não é decorador. Não. É diferente. Não, bem diferente, né? Dentro dessa área a gente tem 3 profissionais, né? O arquiteto, que ele pensa no projeto como um todo, né? Quando ele vai fazer um prédio, ele vai pensar num apartamento de uma forma genérica para uma família, né, com 2, 3 quartos. Então ele vai pensar num espaço que sirva a qualquer tipo de família, né? O design de interiores que trabalha a função e a estética, né? E o decorador que ele trabalha a estética, né? Ele pensa na combinação de cores, né? Na harmonia do espaço, do equilíbrio, né? O design de interiores ele também trabalha essa parte, mas também pensando na função. Não deixa a função de lado para poder utilizar a estética. Nós temos algumas imagens, pediu o nosso operador para colocar pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Nós temos alguns exemplos de alguns quartos, né? Em específico para que você possa estar acompanhando. Vamos dar uma olhadinha? Beleza, ele vai colocar ali pra gente. Primeiro a gente vai falar o que são quartos montessoriano. Então, são quartos pensados para criança, né? Onde, geralmente, quando os pais fazem o primeiro quarto, principalmente o primeiro filho, ele pensa dentro da expectativa dele, né? Então, ele coloca o trocador, ele coloca uma cômoda, armário, ele enche o ambiente e aquele ambiente fica cheio e a criança não tem como nem brincar dentro daquele ambiente, né? Então, a criança acaba indo para a sala, aí o que vai despertar a criatividade, a atenção daquela criança? Os eletrônicos. Ele começa a mexer, o pai começa a travar, começa a dizer não, né? A ideia do quarto montessoriano é ser um quarto para a criança, onde seja potencializado o desenvolvimento dele, né? A independência da criança, né? Onde tudo é um olhar de uma criança de 2 anos, né? Então tudo vai ser pensado para que ele tenha uma independência e aquele ambiente seja para ele. Bacana, a gente está acompanhando ali, lindo por sinal, gente, olha, para colocar os livros, brinquedinhos. Porque a ideia é que a criança ela tenha a liberdade de... No próprio quarto também. No próprio quarto, né? Por isso, um dos principais pontos, assim, é que não tem o berço, né? Que o berço, às vezes, para a criança, ela é uma prisão, né? Não é à toa que ele tem aquelas grades, né? Você põe a criança ali, a criança não sai. Então, das características do quarto é não ter o berço, é a ausência do berço. Inclusive, retorna um pouquinho pra gente... Só pra gente dar uma olhadinha, tem uma foto onde tem um bebezinho deitadinho e não é num berço. Não, né? Não é em um berço. Não, não é no berço. É engraçado que, assim, a primeira vez que eu fiz um projeto de um quarto montessoriano foi em 2013. E eu estranhei, eu ainda virei pra cliente, né, que ela que me apresentou e, assim, eu me apaixonei pela essa teoria, né, esse conceito. Eu ainda virei assim, Karine, eu não consigo imaginar um projeto sem um berço. E depois que eu entendi, eu falei assim, realmente tem tudo a ver. Lógico que, assim, nos primeiros
primeiros meses, né? Os 6 primeiros meses, a criança precisa realmente de um berço até para a mãe poder, né, pegar a criança, enfim. Mas depois dos 6 meses é o mais indicado, porque a criança, né, ali, por exemplo, tem um espelho, né? Esse é o conceito desse espelho, é que a criança começa a se auto-reconhecer, né, e ver os movimentos e repetir os movimentos. Então, tudo é pensado. Tudo é pensado, tudo tem função. Né? Não está ali só por estar. Não, ali não é simplesmente decorativo. Né? Bacana. Aí é outra posição do espelho, né? Vez, né? Quando é bebê, a ideia é que se coloque próximo à cama para ele poder se ver. Quando ele começa a ficar em pé, a ideia é que se tenha a barra, porque isso ajuda que ele fique em pé, né? Auxilia ele começar a andar e o espelho fique próximo a essa barra para ele poder, né, se reconhecer, né, e repetir os movimentos. Isso potencializa mesmo até a coordenação motora. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Tudo ali pode estar aparentemente parecendo só de enfeite. Não é só enfeite. Não. Função. Tudo tem função. Uma dos conceitos é esse. Nenhum móvel dentro do quarto montessoriano, ele não tem função, né? Tudo tem um porquê. Por exemplo, ali tem os nichos, né? Essa altura, para a criança ir lá pegar, né? Uma das propostas, que você não coloque todos os brinquedos da criança ali. Faça um rodízio, deixe 15 dias, aqueles brinquedos vão despertar a curiosidade. Tire, coloque outros, né? Porque a criança às vezes tem tanto brinquedo que ele nem lembra que existe, né? A roupa na altura que a criança possa pegar. A ideia é que os pais já deixem mais ou menos, né, de acordo com como ele gostaria que a criança se vestisse, né, e deixasse pendurada e a criança escolha, né, a sua roupa, né? E assim ela vai se tornando mais independente. Há estudos, né, que a criança que é criada dentro desse conceito, ele é muito mais independente, ele depende menos dos pais, né? Cria realmente essa independência mesmo dos pais. É bem interessante. Gente, achei lindo. Os quartos são sensacionais, né? Funcionais acima de tudo. Funcionais. Eles unem algo que eu acho que todo mundo procura: beleza, funcionalidade. Isso, e tem um porquê das coisas, né? Tem as caixas dos sentidos, onde você deve colocar uma esponja, uma escova, porque a criança vai pegar, então vai sentir que aquela sensibilidade com a esponja é diferente com a escova de cabelo. Coisas simples, né? Bem simples de se fazer. Que legal, gente. Gostei muito das dicas, viu, Graziele? Ai, que bom. Olha, vamos fazer o seguinte, pra você que tem o seu filho, enfim, e queira dicas também de como tá montando o seu quarto, ou até mesmo o filho já tá um pouquinho grande, como é que faz? Vamos fazer o seguinte, né? A gente pode estar sempre falando aqui com a Graziele, para que a gente possa ter algumas ideias também e a gente falar um pouquinho sobre esse mundo enorme que é o design de interiores, exatamente, né? Para estar auxiliando principalmente nessa funcionalidade em geral, unindo essas duas coisas que eu acho que são bem bacanas, né? A função e também a beleza, e a gente vai... porque não é porque o ambiente tem função que ele não precisa ter uma estética e vice-versa, né? Por que não aliar os dois, né? Ser um ambiente agradável, mas que ele seja também funcional, né? Múltiplo funcional, né? Porque hoje, com um ambiente tão pequeno, né? Você às vezes tem que criar dentro de um ambiente várias funções, né? Graziele, como é que a gente faz para te encontrar? Pelo telefone, né? 981-137469, e tem o Instagram também, Grazi com Z, Design, né? Com N no final, que vocês podem me encontrar. Lá tem alguns exemplos como esses que nós Tem alguns projetos meus lá. Legal, a gente vai acompanhar por lá também. Obrigada a você pela sua presença. Muito legal, né? A gente está acompanhando um pouquinho mais sobre esse profissional de design de interiores e esses quartos lindos aí da criançada.